Com 10 lotinhos ali, você já faz um salário mínimo em um trade. Eu não tô falando aqui de 50 lotes, 30 lotes, 40 lotes, 100 lotes. Eu tô falando de um básico, de uma realidade que eu imagino que em algum momento todos vocês consigam chegar. Primeira coisa para você começar a aprender gráfico. Limpa o gráfico. Limpa. Deixa sem média nenhuma. Tira ajuste, tira tudo. Deixa, se quiser, enfim. Você vai começar a fazer esses tipos de movimento. Gosto de sempre pegar o início do movimento e o final do movimento, né? Vou pegar um pouquinho mais para trás aqui que ele fez um fundo maior. Imagina aqui que ele fez um fundo. Se ele fez um fundo, tendência, corrige, tendência, corrige, tendência, corrige, tendência, corrige. Eu vou parar aqui só para você entender que isso aqui é uma retração do movimento. Dá para entender o que eu estou falando? Se você está voltando para uma retração do movimento, você está fazendo um movimento de retração. Você não está fazendo um movimento de expansão, certo? Aqui chegou na retração do movimento. Ah, Monteiro, passou um pouquinho, mas beleza, tudo bem. Eu pego esse movimento e eu duplico esse movimento. Ah, não chegou aqui, mas vocês entenderam que aqui foi uma retração, aqui foi uma projeção. Deu para entender? Sim, entendi, sim. Aqui, ó, ele muda um pouco o cenário. Aqui é uma projeção, aqui é uma retração. Aqui seria uma projeção. Isso no tempo gráfico maior. Aí você vai pegando micro tempos no 5, no 15, no 60, no 120, para você começar a entender se esse movimento aqui, ó, aqui é um movimento de projeção. Então, querendo ou não, o mercado pode vir para romper esse topo, certo? Aqui, se eu considerar nos 60 minutos, olha como já muda a ótica. Aqui seria um movimento de retração, para aqui ser a projeção. Ah, Monteiro, mas é muito confuso, mas tem que ser confuso mesmo, porque é baseado na ótica e no tempo gráfico que você vai querer operar. Me fiz entender? Aí eu volto para cá agora. Ó. O que é que o mercado quer fazer aqui? Não quer voltar na média de 21,60? Acabou de voltar. Acabou de voltar. Eu tenho duas opções. Ou zero, ou pago o preço dele vir buscar esse cara aqui. Ah, Monteiro, mas tem muito tempo, tem muito preço, tem muito lote. Ok, mas o que é que eu fiz aqui? Eu voltei para a média de 21,60. Em tese, eu tinha que encerrar a operação aí. Em tese, tecnicamente falando, o final da operação aí. Como está em curso do ajuste, eu estou comprado na mínima, eu tenho a opção de me manter comprado na mínima para levar o preço 600 pontos do ajuste. Agora, por que eu falo que é um trade ruim? Porque tem a média de 21,60. Em tese, eu tenho a retração desse movimento, que aqui, ó, ele entrou na retração. Então eu tenho a opção, eu falo assim, beleza, eu não quero zerar, eu não vou zerar. Mas aqui, olha como aconteceu aqui, ó, situações que favorecem também o vendedor. Vamos lá? Qual é essa primeira situação? Rompimento de topo. Aqui, rompeu falso? Quem me ajuda aqui? Máxima 550, máxima 550. Não rompeu o topo. Então, menos mal. Mas ainda assim eu tenho também uma probabilidade, uma possibilidade de topo duplo, que também favorece o vendedor. Mas o que é que eu queria chamar a atenção? Se ele rompe aqui, ó, falso, junto com a média de 21 do 60, numa retração de movimento, em tese o mercado vai cair. Lógico que a gente está a favor e está em curso do ajuste, mas graficamente falando, é um movimento que ele tocaria na média de 21 do 60 e caía. Então, se eu estou comprado, eu tenho que saber fazer as escolhas baseadas no gráfico e não na minha vontade. A minha vontade é que ande 600 pontos, pela estatística. Conceito, estrutura e localização me dizia o seguinte, vai chegar na média de 21,60 e vai bagunçar. Só que eu falei isso aqui. Eu não falei isso aqui. Aqui é só o final da minha ação. Mas aqui eu comprado para levar até aqui, eu entendo. Ah, Monteiro, eu não vou zerar. Eu não vou zerar. Se ele romper e evoluir, eu estou pagando o preço da disciplina de entender que ao romper o ajuste, o mesmo sugere evoluir 600 pontos. Mas graficamente falando, eu também tenho que aceitar uma possibilidade de voltar no meu zero, porque tinha média de 21,60. Ficou claro para vocês aí, não?
ficou bastante clara. A gente tentar E avaliar, aliás, a gente tentar não, a gente avaliar dentro do contexto, né? Para saber se é mais frágil ou não a decisão que a gente vai. vou dar um exemplo aqui, o Rosandré tá aqui comigo. Ele comprou no ajuste e estopou. Se ele comprou aqui de novo, deu parcial e tirou de novo. Se ele comprou aqui de novo, ele está comprado no ajuste. Por quê? Deu o ajuste. É o melhor trade de ajuste? Não. Não é o melhor trade de ajuste. Agora, pela característica, beleza, eu falei que ele chegaria na média de 21,60 e sangraria. Mas, pelo excesso de pavio, para o preço não perder esse fundo aqui, não perder esse fundo aqui, não perder esse fundo aqui, o mercado está naquele padrão descarado de compra, que ele vai ficar ali, ó, comendo pela beirada, e quando você menos entender, ele vai estar lá nos 167 mil. Só que é um trade difícil e ruim. Acabou de abrir as ações, a gente vai depender agora do que as ações apresentem para a gente. Então a minha obrigação é mostrar isso aqui para vocês. Em hipótese alguma, eu zero um trade meu de ajuste em curso. Na minha pessoa física, não zeraria. Eu, enquanto mentor, professor, analista, eu tenho a obrigação de falar para vocês, galera, é o seguinte, tem muita gente que nunca viu 500 pontos na vida. Aí chega um maluco no podcast e fala assim, ó, galera, eu faço 500 pontos todos os dias. Pô, é mentiroso, é vendedor de curso, é safado, é picareta, é vigarista. Ainda digo mais, vou entregar pelo menos 30 dias para vocês, vou lá e entrego. Aí o cara fala assim, porra, beleza, eu já sei fazer 500 pontos, eu já tomei posse disso. Só que uns estão pensando em 1000 pontos agora. Os 500 pontos que era mentira, agora já é o quê? Tangível. E aí, às vezes, o cara também sai, tira o calçado da humildade e não consegue entender isso. Agora, se você está disposto a pagar o preço do ajuste, é ficar comprado, filhão. Não tem jeito. Agora, do ponto que a gente comprou aqui, tá? Para cá, já tem 800 pontos. Aí vamos lá, 800 pontos com 10 contratinhos aqui. 10 contratos, 800 pontos. Quanto é que dá? 1.600. Vocês entendem que com 10 contratos eu já consigo fazer um salário... Eu não gosto de falar isso, tá? Porque soa um pejorativo, mas com 10 lotinhos ali, você já faz um salário mínimo num trade. Eu não estou falando aqui de 50 lotes, 30 lotes, 40 lotes, 100 lotes. Eu estou falando de um básico, de uma realidade que eu imagino que em algum momento todos vocês consigam chegar. Não estou falando, não estou sendo um ilusionista aqui para vocês, né? Essa semana eu fui chamado também de ilusionista, né? Se eu faço a operação, eu tô errado. Se eu não faço, eu tô errado. Então, continue me julgando, né? E a gente continua entregando o resultado. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, cara, é que o mínimo de contrato, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui em dinheiro, pô, já fiz R$ 150 com 3 contratos, cara. O cara que faz o ajuste aqui, ó, presta atenção, ó. Vocês vão entender, ó. O mercado chegou aqui, vou falar o básico, tá? O cara que compra o ajuste basicão. Chegou aqui, ó, deu parcial, estopou o cara aqui. Aí o cara comprou aqui, ó. Deu parcial, tirou o cara aqui. O cara comprou aqui de novo, deu parcial e o cara tá seguindo comprado. É o melhor trade? De novo, não. É o ajuste. Cara, pela característica, ele segurou um pouco ali? Segurou. Porque tá fazendo o padrão da compra. Quando você menos esperar, velho, se bobear, o preço tá aqui, ó. Porque se o vendedor entrasse ali, ele já ia arregaçar ali nesse candle aqui, ó. Já ia bater na volta, ele já ia, pum, sangrar aqui e sacanear. Forrest Gump, né, também, né? Mas, cara, pode me chamar no que for, tá aí, 500 pontos de novo, né? Porque o 0 a 0, o negativo também faz parte. Sim. Entendeu? Agora fala assim, pô, Monteiro, todo chegou no meu zero, mas eu ainda tenho, sei lá... Você tá com quantos contratos aí? Tô com 10. Eu mataria 5 por ser um trade ruim. Porque se eu voltasse, me tiraria com 20% da minha meta loss. Sim. E se chegasse lá, eu chegaria... Então é você saber jogar esse jogo também, entendeu? É o melhor trade? Não. Se não é o melhor trade, eu já tomei de repente um stop, tô dando um exemplo, mas... Ou tô numa condição ainda meio desconfortável, reduz um pouco a mão e deixa o preço balançar, entendeu? Que se também te voltar no zero, você não vai ficar tão Agora, injuriado, entendeu? sim. Quando a gente aprende a lidar com
Não é lidar com o setup, você fez o setup, mas lidar com o tipo de trade, você vai cadenciando também o tamanho da sua mão. Sim. Aí você pega às vezes uma operação muito boa, vai imaginar que, porra, abriu ali na média de 21 de 60 rompendo o ajuste. Pô, uma operação entre aspas mais fácil, pô, leva os 10, Claro. entendeu? Leva os 20, leva os 30, que seja. Vai fazer uma parcial onde? Num fundo, numa média mais importante. Aqui, pô, é mais judiante. Mas assim, é o padrão da compra, porque você tá vendo ali o preço, ó, tacatá, 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 galopando ali devagarzinho. Cara, o comprador vai levar no bola. Aqui, de repente, eu faria uma parcialzinha, só para falar o quê? Eu fiz a parcial no ponto de pivô, para você ir mentalizando, mesmo que seja um contrato. Pum, fiz com um contrato. Só para falar assim, porra, ali tem uma parcial, eu preciso entender que ali tem uma parcial. Sim. E aí o que é que eu disse, né? Se eu for voltar aqui à live, cara, presta atenção, não é um trade fácil, porque tinha a média de 21 de 60, tocou na 21 de 60, caiu. Pela característica de deixar pavio aqui, o comprador tá no padrão dele, tá indo, cara. Chegou lá, ó. Para quem vendeu no ponto de pivô aqui, já tá bem vendido. Mas é o comprador fazendo o papel dele. Tipo, deixa eu quietinho aqui, ó. Deixa eu quietinho aqui que se deixar eu levo no bola. Se deixar eu levo no bola. O vendedor, qual é o papel do vendedor? E aí vocês vão começar a entender um pouco mais. Aqui no rompeu a máxima, o vendedor já tem que botar a cabeça do comprador aqui, ó, e pum, rapar ela. Se não rapou, velho, esquece, ele vai levar. Como tem um pivô aqui, beleza, ele segurou, tem aquela questãozinha, longe da média, voltar na média, romper o topo, vir testar fundo, todo esse cenário. Mas é o padrão descarado do comprador. Ele vai ali, ó, tipo, quietinho, quando você menos enxergar, tá no bola. Mas é uma operação... Só para deixar registrado, eu sou faixa transparente. Tomei o primeiro stop lá embaixo hoje, mas bati aqui o alvo. 500 pontinhos, viu? Parabéns, cara. Aí você pegar uma brincadeirinha dessa aqui, velho, 1000 pontos. Valeu. 1000 pontos por 10 contrato é 2 cruzeiros, velho. E eu sempre preconizo de você reduzir a mão para você começar a entender que você é capaz de levar boas operações com a mão menor, que às vezes o cara tá muito focado em aumentar lote, mas ele não aguenta um balancinho desse para ele, o dólar ali, ó. Ele não aguenta um balancinho do dólar de voltar no VWAP. Aí ele não consegue ver o extraordinário, que é o quê? Ver a operação correr e ele fazer grana. Aí ele ganha pouco, beleza, no dia que ele ganha pouco e não toma stop, sou positivo. Aí no dia que ele toma 2 stop ou 3 stop, já desencadeia o payoff dele totalmente negativo, ele não consegue ser positivo.